Bem-vindo ao Spitzencarpet Alemã. Estamos examinando uma passagem do quarto livro da Filosofia Oculta de Henri Cornelius Agrippa, o primor prático que próprio Agrippa posicionou como chave para todo o seu sistema teórico de 3 volumes. Este quarto livro circulou durante décadas em manuscrito antes que a tradução para o inglês de Robert Turner em 1654 tornasse público, e o que você está prestes a ouvir é fundamental para todos os sistemas mágicos planetários que se seguiram. Agrippa viveu a recuperação renascentista dos textos herméticos, o renascimento neoplatônico e as primeiras tentativas sérias de sistematizar a magia como uma disciplina matemática em vez de uma superstição popular. Na altura em que escreveu isto, já era a voz com maior autoridade na Europa sobre o assunto. A passagem que estamos lendo diz respeito à derivação de nomes de espíritos, os nomes verdadeiros e vinculativos de inteligências planetárias e demônios, através de um método de cálculo celestial que trata o próprio zodíaco como o alfabeto. Isto não é metáfora. Para Agrippa e seus herdeiros intelectuais, o cosmos estava literalmente inscrito na linguagem. Deixe o silêncio esconder essas coisas nos armários secretos do seu peito religioso, escreveu. O conhecimento é perigoso porque funciona. O que se segue é a doutrina técnica central, como construir os nomes das inteligências planetárias e dos seus demônios opostos através do sistema de geometria celestial e projeção alfabética. Este método descende diretamente da cabala judaica medieval, especificamente das combinações de letras da grafia e do mapeamento do alfabeto hebraico no zodíaco pelo Sefer Yetzirah, mas Agrippa o latinizou e integrou em uma estrutura totalmente planetária. Ele não está apenas catalogando nomes, ele está explicando o sistema generativo. Qualquer operador qualificado, seguindo suas regras, pode derivar o verdadeiro nome de qualquer espírito, bom ou mau, trabalhando os nomes para trás ou para frente através dos sinais. O método é algorítmico. É repetível. E pela primeira vez impresso, está sendo divulgado. Aqui está o texto, conforme Turner o traduziu. Em nossos livros de filosofia oculta, não declaramos tão compendiosamente, tão copiosamente, os princípios, fundamentos e razões da própria magia, e de que maneira seus experimentos devem ser escolhidos, eleitos e compostos, para produzir muitos efeitos maravilhosos, mas porque nesses livros eles são tratados mais teoricamente do que praticamente. E alguns também não são tratados de forma completa, e outros muito figurativamente, e por assim dizer enigmas enigmaticamente e obscuros. Como sendo aqueles que alcançamos com grande estudo, diligência e pesquisa e exploração muito curiosos, e até agora são apresentados de uma maneira mais rude e fora de moda. Portanto, neste livro, que compusemos e fizemos como se fosse um complemento e chave de nossos outros livros de filosofia oculta, e de todas as operações mágicas, daremos aqui os documentos da verdade sagrada e imaculada, e da disciplina mágica inexornável e irresistível, e das mais agradáveis e deliciosas experiências das divindades sagradas. Você também deve observar que os nomes dos espíritos malignos são extraídos, tanto dos nomes dos espíritos bons quanto dos maus. Assim, porém, se entrarmos na mesa com o nome de um espírito bom de segunda ordem, o nome do espírito maligno será extraído da ordem dos príncipes e governadores. Mas se entrarmos na mesa com o nome de um espírito maligno, um governador, de qualquer maneira que sejam extraídos, seja por esta mesa ou de uma figura celestial, os nomes que daí procederem serão os nomes dos espíritos malignos, os ministros da ordem inferior. Deve-se notar ainda que sempre que entramos nesta tabela com os bons espíritos da segunda ordem, os nomes extraídos são de segunda ordem, e se deles extraímos o nome do espírito maligno, ele é da ordem superior dos governadores. A mesma ordem é, se entrarmos com o nome de um espírito maligno de ordem superior. Se, portanto, entrarmos nesta tabela com os nomes dos espíritos da terceira ordem, ou com os nomes dos espíritos ministradores, tanto dos espíritos bons como dos espíritos maus, os nomes extraídos serão os nomes dos espíritos ministradores da ordem inferior. Mas muitos magos, homens de não pouca autoridade, farão com que as tabelas deste tipo sejam estendidas com letras latinas, de modo que pelas mesmas tabelas também, fora do nome de qualquer ofício e feito, possa ser descoberto o nome de qualquer espírito, tanto bom quanto mau, pela mesma maneira que é acima pronunciada, tomando o nome do ofício do efeito, na coluna de letras, em sua própria linha, sob sua própria estrela. E desta prática Trismegisto é um grande autor que entregou este tipo de cálculo a letras egípcias. Não indevidamente também pode ser referido a outras letras de outras línguas, pelas razões atribuídas aos sinais.
pois verdadeiramente só ele existe de todos os homens que trataram de alcançar os nomes dos espíritos. Portanto, a força, o segredo e o poder, pelos quais os nomes sagrados dos espíritos são verdadeiramente e corretamente descobertos, consiste na disposição das vogais que constituem o nome do espírito, e com os quais se constitui o verdadeiro nome e a palavra correta. Agora esta arte é assim aperfeiçoada e levada a efeito. Primeiro, devemos tomar cuidado com a colocação das vogais das letras, que são encontradas pelo cálculo da figura celeste, para encontrar os nomes dos espíritos da segunda ordem, presidentes e governadores. A quarta com Marte, um pequeno traço penetrando na linha, seja ela quadrada, reta ou oblíqua. A quinta com Vênus e Mercúrio, um pequeno golpe ou ponta com cauda, ascendente ou descendente. A sexta com a Lua, uma ponta preta. Tudo que você pode ver na tabela a seguir. Sendo as cabeças então posicionadas de acordo com a localização das estrelas na figura do Sol, então as linhas devem ser traçadas de acordo com a congruência ou acordo de suas naturezas. E isto vocês devem entender das estrelas fixas. Mas na construção dos planetas, as linhas são traçadas, as cabeças são posicionadas sendo assim de acordo com o seu curso e natureza. Quando, portanto, for encontrar um caráter de qualquer imagem celestial ascendendo em qualquer grau ou face de um signo, que consiste em estrelas da mesma magnitude e natureza, então, sendo o número dessas estrelas colocado de acordo com seu lugar e ordem, as linhas são traçadas segundo a semelhança da imagem significada, tão copiosamente quanto mesmo pode ser feito. O que Agrippa articulou aqui é o sistema de nomenclatura mágica inteiramente fundamentado na matemática celeste. O processo não é intuitivo nem visionário, é computacional. Você começa com um mapa astral ou uma hora planetária, extrai o grau de planetas e casas específicos, projeta esses graus através da sequência zodiacal, para frente para bons espíritos, para trás para demônios, e onde os números param, você coleta letras. Essas letras, quando vogais de acordo com um conjunto secundário de cálculos derivados de posições estelares, produzem um nome verdadeiro. O nome em si não é arbitrário. É a assinatura da coisa nomeada. Para Agrippa, seguindo o axioma hermético como é cima em baixo, o cosmos já está escrito na linguagem. A tarefa de Maio é apenas lê-lo corretamente e respondê-lo com autoridade. A afirmação mais profunda aqui é radical, que a divindade fala através da matemática, que as esferas planetárias possuem inteligência e respondem aos seus verdadeiros nomes, e que um operador educado pode obrigar ou comungar com estas inteligências, reconstruindo a linguagem celestial em que foram feitas. Isto não foi exclusivo da Agrippa, a mesma estrutura aparece na magia judaica medieval, nas tradições talismânicas islâmicas e nos textos teológicos bizantinos. Mas Agrippa sistematizou, imprimiu e tornou ensinável.